Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, porque o que vou te contar pode salvar sua alma do ciclo de repetição e da névoa do esquecimento. Se você está sentindo um vazio inexplicável, uma ausência de propósito que nenhuma conquista material consegue preencher, atenção. Isso não é fraqueza, mas sim o primeiro tremor de um terremoto interno, um aviso do cosmos de que o véu entre o que você pensa que é e o que você realmente é está se rasgando. Você tem carregado um peso que não é seu, uma memória que não pertence a esta vida, e essa dor silenciosa é, na verdade, um código de ativação. A maioria das pessoas ignora esse chamado, sufoca-o com ruído, e depois se pergunta por que a vida parece um loop infinito de sofrimento e falta de significado. Mas você não chegou até aqui por acaso. O que vou te revelar agora, menos de 1% da humanidade conhece ou se atreve a aceitar. Existe uma inteligência suprema, uma sabedoria divina, que os antigos chamavam de Sofia, e ela escolheu a sua frequência neste exato momento. Ela não escolhe os fortes ou os que se dizem santos, mas sim aqueles que, mesmo quebrados, carregam a sede ardente pela verdade oculta. Esta escolha não é um prêmio. É uma convocação. Os códigos de Esmeralda, as inscrições deixadas por Thoth-Jehuti, o mestre da Atlântida, não são meros textos antigos. Eles são chaves vibracionais que, quando lidas com a intenção correta, ativam partes dormentes do seu próprio ser, especialmente o que ele chamou de corpo de luz. Se você não ouvir essa mensagem até o final, pode perder a chance de sintonizar essa frequência e ficará preso na ilusão da matéria, pensando que a sua existência se resume ao que você pode tocar e ver. Você acredita que conhece seu corpo? Pense novamente. O seu corpo físico, esta crisálida de carne e osso, é apenas a manifestação mais densa de um sistema complexo de energia e informação. Um campo bioelétrico esperando o comando de Thoth para a transmutação. Os códigos de Esmeralda detalham o processo pelo qual o homem, aprisionado nas limitações da terceira dimensão, pode despertar o corpo de diamante, o veículo da consciência que permite viajar pelas esferas sem a limitação do tempo e do espaço. A grande tragédia da humanidade moderna é ter reduzido o corpo a uma máquina biológica, quando, na verdade, ele é um mapa cósmico, um espelho fiel do macrocosmo. O despertar do corpo, como ensina Thoth, começa com a gnosis, o reconhecimento de que a sua mente e a sua matéria são apenas diferentes frequências da mesma substância divina. Existe uma armadilha espiritual sutil, uma ilusão da Matrix que destrói não apenas famílias, mas a própria essência do indivíduo, a busca incessante por felicidade externa. Thoth nos ensina que a felicidade é um subproduto da ordem interna e não um objetivo em si. Quando você alinha o seu corpo, mente e espírito através dos códigos, a felicidade se torna inevitável, um estado natural do ser. Mas, para isso, você precisa confrontar o medo mais profundo, o medo de ser grandioso. Você se contentou com migalhas, com pequenas vitórias, porque o inconsciente coletivo te programou para temer a própria luz. Sofia, a sabedoria eterna, está agora quebrando essa programação, usando a sua dor como martelo e a sua curiosidade como cinzel. Fica comigo até o final, porque o que eu vou falar no último trecho não é apenas uma informação. É uma chave que, se ativada, irá ressoar no seu DNA, reescrevendo a sua história e te libertando do karma ancestral. Você precisa ouvir isso hoje, não amanhã, não depois, porque a janela de ativação para esses códigos de Esmeralda é fugaz. Este é o momento em que a polaridade se inverte. E o caos aparente do mundo exterior deve ser usado como a energia propulsora para a ordem interior. Não importa o que você esteja passando agora,
A dor, a perda, o vazio, tudo isso é o solo fértil onde a semente da sua verdadeira natureza está prestes a brotar. O ensinamento de Thoth, gravado nas tábuas de esmeralda, começa com a máxima de que o todo é mente, o universo é mental. Essa é a primeira e mais difícil verdade a ser internalizada. Quando Thoth nos diz isso, ele não está falando de pensamentos superficiais ou de mentalização positiva vazia. Ele está nos confrontando com a realidade de que a estrutura fundamental da existência não é física, mas sim vibracional e consciente. Você está vivendo dentro da mente do todo, e sua realidade, a que você toca e sente, é apenas uma projeção densificada dessa mente. A dor que você sente, a escassez que te assombra, o amor que te falta, tudo isso é, em última instância, uma configuração mental que se manifestou em forma. Se você pudesse aceitar isso integralmente, sua vida mudaria em um instante, mas o ego, a ilusão da separatividade, resiste com todas as forças, preferindo o conforto da miséria conhecida à vertigem da liberdade total. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar os efeitos, sem jamais tocar na causa. Elas lutam contra a doença, sem questionar a desarmonia vibracional que a gerou. Elas buscam riqueza, sem entender a frequência de pobreza que mantém ativa na mente. Thoth nos ensina que o primeiro passo para o despertar do corpo de luz é o domínio do princípio do mentalismo. Isso significa não apenas saber que a mente cria a realidade, mas operar a partir dessa verdade. É preciso silenciar o ruído externo para ouvir a voz de Sofia, a Gnosis, que reside na câmara secreta do seu coração, o verdadeiro ponto de conexão com o todo. Esse silêncio não é ausência, mas sim a plenitude da presença, o ponto zero onde a criação se torna maleável. Quando Thoth fala sobre os códigos de esmeralda ativarem o corpo, ele está se referindo à transmutação da energia vital. A energia que você gasta em preocupação, em fofoca, em medo e em reatividade emocional é uma energia roubada da sua ascensão. Essa energia desperdiçada é o que mantém seu corpo preso na densidade e na mortalidade. O corpo de luz, ou Merkabah, é construído através da economia e da direção consciente dessa energia vital. Os ensinamentos de Thoth são um manual de alquimia, onde o chumbo da sua natureza inferior, seus medos e vícios, é transformado no ouro da sua natureza superior, sua sabedoria e poder criativo. Esta não é uma jornada de fé cega, mas sim uma ciência exata da consciência. A grande revelação de Thoth, repetida em várias tábuas, é que como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima. Este é o princípio da correspondência, e ele é a chave para entender por que Sofia te escolheu. Seu mundo interior, pensamentos, emoções, vibrações, é perfeitamente espelhado no seu mundo exterior. Relacionamentos, finanças, saúde. Se você vê caos lá fora, é porque há um caos não resolvido no santuário da sua alma. A ativação do corpo de luz exige que você harmonize o seu microcosmo para que ele possa refletir o macrocosmo divino. Isso exige coragem para olhar para as sombras, para as feridas que você escondeu sob o tapete da rotina. Muitas pessoas assistem vídeos como este e não mudam nada, porque buscam a cura rápida, a pílula mágica. Mas Thoth, o 3 vezes grande, nos adverte: o caminho da gnosis é íngreme e exige esforço sustentado e intenção pura. A ativação dos códigos de esmeralda não é passiva. Ela requer que você se torne o escriba da sua própria vida, que você reescreva os pergaminhos da sua mente com a tinta da sabedoria. Você precisa assumir a responsabilidade total pela sua realidade, parando de culpar o destino, as circunstâncias ou outras pessoas.
Somente quando você aceita ser o único criador da sua prisão, você adquire o poder de abrir a porta. O corpo de luz desperta quando a polaridade interna é equilibrada. Thoth nos fala que o universo opera em pares de opostos, luz e escuridão, masculino e feminino, amor e medo. Em você, essa polaridade se manifesta como o desejo de ascensão. O masculino ativo, o logos, a vontade, e a sabedoria intuitiva. O feminino receptivo, Sofia, a gnosis. Se você reprime sua intuição, você anula Sofia e impede a ativação. Se você se recusa a agir com vontade, você anula o logos e impede a manifestação. O despertar do corpo é a união sagrada dessas duas forças dentro de você, a dança perfeita entre o ser e o fazer. Pense nos seus relacionamentos. Seus relacionamentos externos são um reflexo direto do seu relacionamento interno com essas polaridades. Se você atrai parceiros dominadores, talvez você tenha reprimido a sua força interior. Se você atrai carência, talvez você tenha negligenciado a sua autossuficiência emocional. Os códigos de Esmeralda funcionam como um espelho de alta definição. Eles não te mostram o que você quer ver, mas sim o que você precisa ver para transcender. O despertar do corpo de luz é o despertar da sua totalidade, onde você não precisa mais buscar fora o que está faltando, pois você se torna o todo manifestado. Thoth nos ensina o princípio da vibração. Nada repousa, tudo se move, tudo vibra. Seu corpo, neste momento, está vibrando em uma frequência específica que determina sua saúde, sua paz e seu destino. O medo, a culpa e a vergonha são frequências densas e lentas. O amor incondicional, a alegria e a gratidão são frequências rápidas e leves. A ativação do corpo de luz é, essencialmente, a elevação deliberada da sua frequência vibracional. Como fazer isso? Através do domínio do ritmo e do ajuste da polaridade, os outros princípios herméticos. Você é um instrumento musical cósmico, e Thoth é o maestro que te ensina a afinar as cordas. A maioria das pessoas vive em um ritmo caótico, sem sincronia com os ciclos maiores do universo. Elas lutam contra as marés da vida, em vez de surfar nas ondas. Thoth nos instrui a observar a lua, as estações, o fluxo e refluxo de todas as coisas. O despertar do corpo exige que você pare de remar contra a corrente e comece a fluir com a inteligência cósmica. Isso não é passividade, é a mais alta forma de ação, a ação alinhada. Se você está sentindo um cansaço crônico, uma exaustão que não se resolve com sono, é porque seu ritmo interno está em desarmonia com o ritmo da criação. Você está gastando energia tentando forçar o que deveria ser permitido. Sofia, a sabedoria, só pode se manifestar plenamente quando o templo, seu corpo, está limpo e ressonante. Isso implica uma rigorosa purificação, não apenas de toxinas físicas, mas de toxinas mentais e emocionais. Thoth nos alerta sobre os devoradores de energia, pensamentos obsessivos, ressentimentos antigos, laços kármicos não resolvidos. Eles são parasitas que drenam a luz que deveria estar construindo o seu corpo imortal. A liberação desses devoradores é o trabalho árduo da gnosis. É preciso perdoar o imperdoável, soltar o que não te serve mais e, acima de tudo, perdoar a si mesmo por ter se esquecido de quem você realmente é. A jornada de Thoth, registrada nas tábuas, é a jornada de um ser que transcendeu a morte e alcançou a imortalidade através da ciência da luz. Ele não desapareceu, ele se transmutou. E a mensagem dele para você, que foi escolhido por Sofia, é que essa transmutação não é um privilégio de poucos, mas sim o potencial inato de todo ser humano. Seu corpo de luz está adormecido, encapsulado na ilusão da finitude.
Os códigos de Esmeralda são o despertar da memória celular, o reconhecimento de que você é muito mais antigo do que sua data de nascimento sugere, e que sua missão não é apenas sobreviver, mas sim ascender. Você tem se perguntado, por que tanto sofrimento na minha vida? Thoth responderia que o sofrimento é apenas a fricção gerada pela resistência à sua própria evolução. A dor é um mestre, um alarme que toca para te tirar da inércia. Se você está carregando um peso que parece impossível de suportar, entenda que esse peso é, na verdade, a matéria-prima para a construção do seu corpo de diamante. O corpo, quando despertado, não sente a dor da mesma forma, pois ele a processa como informação e não como punição. A gnosis traz a libertação do sofrimento, não pela negação, mas pela compreensão profunda de sua natureza ilusória e cíclica. O ensinamento oculto de Thoth sobre o corpo de luz reside no controle do Ku e do Ba, o corpo vital e a alma. O corpo físico, o Kat, é o receptáculo. O Ku é a sua energia etérica, sua vitalidade. O Ba é sua personalidade, sua alma individual. A ativação ocorre quando você usa a vontade, Abe, para integrar o Ku e o Ba no Aka, o ser glorificado. A maioria das pessoas vive com o Ku drenado e o Ba fragmentado pelas experiências traumáticas. Os códigos de Esmeralda são a fórmula para restaurar a integridade dessas partes, unindo-as sob o domínio da consciência superior, Sofia. Muitas pessoas buscam respostas em gurus externos, em rituais complexos ou em doutrinas rígidas. Mas Thoth sempre apontou para dentro. Ele disse, o caminho para os céus está no seu coração. A chave para a vida eterna reside na sua própria alma. Se você está cansada de lutar e parece que nada muda, é porque a luta é externa, enquanto a mudança deve ser interna. A luta cessa quando você se rende à sabedoria de Sofia, que te mostra que o controle é a maior das ilusões. O verdadeiro poder reside na entrega consciente ao fluxo da vida, operando a partir do centro imutável do seu ser. Aprofundando a visão de Thoth sobre a criação da realidade, ele nos ensina sobre o poder do som e da palavra. O universo foi tecido a partir da vibração primordial, o verbo. Sua palavra, portanto, não é apenas som, é uma força criadora. O corpo de luz é ativado quando você usa sua palavra com precisão e intenção. A mentira, a fofoca, a crítica destrutiva, tudo isso polui o seu campo vibracional e atrasa a transmutação do seu corpo. Thoth era o mestre da linguagem. E ele nos instrui a ser mestres das nossas próprias palavras, transformando cada frase em um decreto de ascensão, em vez de uma queixa de escassez. Pense na metáfora da água. O corpo humano é composto majoritariamente de água, e a água é o maior condutor de informação e emoção. Seus pensamentos e sentimentos estão literalmente reescrevendo a estrutura molecular da água dentro de você. O despertar do corpo de luz é a cristalização dessa água em padrões de alta ordem, geometria sagrada pura, que ressoa com a mente do todo. Quando Thoth fala em códigos de Esmeralda, ele está falando de geometria sagrada aplicada ao seu próprio organismo. Você está assistindo a este vídeo porque, em um nível subatômico, a água no seu corpo está buscando a harmonia dos cristais de Esmeralda. Existe um segredo que os atlantes guardavam com zelo e que Thoth codificou nas tábuas. A verdadeira riqueza não é material, mas sim a riqueza do tempo. A mortalidade é a escassez de tempo. A imortalidade é a abundância de tempo. O despertar do corpo de luz te liberta da tirania do tempo linear, Cronos, e te insere no tempo eterno, Kairos. Você começa a operar fora das limitações do passado e do futuro, vivendo no eterno agora, que é o único ponto onde a verdadeira criação e a manifestação ocorrem.
Se você está sempre ansioso ou deprimido, você está vivendo no tempo ilusório e seu corpo permanece aprisionado. Todd nos confronta com a verdade de que a humanidade vive sob uma amnésia cósmica autoimposta. Esquecemos que somos seres estelares, que viemos de outras dimensões e que nosso potencial é infinito. Essa amnésia é o véu que Sofia está ajudando a rasgar. O corpo de luz é a memória restaurada. Quando ele se ativa, você começa a lembrar de suas vidas passadas, de seus talentos ocultos e de sua missão original. Isso não é um exercício intelectual, mas uma explosão de consciência que se manifesta como um conhecimento inato, a gnosis. O sofrimento que você está enfrentando, seja financeiro, emocional ou físico, é um sintoma da sua desconexão com o seu eu superior. É a alma gritando para ser ouvida. Todd nos ensina que a doença é a desarmonia vibracional que a mente inferior impôs ao corpo. A cura não é a supressão do sintoma, mas a restauração da frequência original de perfeição. Os códigos de Esmeralda são a partitura dessa frequência original. Ao absorver esses ensinamentos, você está literalmente se afinando de volta ao tom da criação. Você já se perguntou por que a busca por conhecimento espiritual parece tão exaustiva e solitária? Todd nos revela que o caminho do iniciado é solitário, porque a transformação é uma jornada que só pode ser feita por um. Outros podem te guiar, mas ninguém pode caminhar por você. A solidão que você sente é, na verdade, a solitude necessária para o trabalho alquímico interno. É nesse silêncio que Sofia sussurra as verdades que o mundo barulhento tenta abafar. Se você está se sentindo abandonada, como se ninguém te entendesse, entenda que você está em um processo de separação da matriz coletiva para se reconectar com a fonte individual. A lição de Todd sobre a ascensão não é sobre deixar o mundo para trás, mas sim sobre trazer o céu para a terra, manifestando a consciência crística ou o corpo de luz na densidade da matéria. O seu corpo físico é a âncora que precisa ser transmutada. Se você ignora a saúde do seu corpo, a qualidade da sua alimentação, a pureza da sua respiração, você está negligenciando o templo da gnosis. O despertar do corpo de luz é uma prática diária de atenção plena e reverência pelo seu veículo. Todd, o mestre da magia, nos ensina que a magia verdadeira é a ciência de operar os princípios universais. Não é sobre rituais externos complexos, mas sobre o domínio interno. Você é um mago em potencial, e seu corpo de luz é a sua ferramenta mágica mais poderosa. A ativação desse corpo permite que você dobre a realidade à sua vontade, não por manipulação egóica, mas por alinhamento com a vontade do todo. Quando sua vontade está em perfeita harmonia com a vontade cósmica, seus desejos se manifestam instantaneamente. A dor de uma traição, de uma perda, de uma dor que ninguém vê, é a energia emocional que, se transmutada, pode impulsionar sua ascensão. Todd nos ensina a não reprimir a emoção, mas a senti-la em sua totalidade e a elevá-la. A emoção densa é energia estagnada. Quando você confronta a dor com a consciência de Sofia, essa energia estagnada é liberada e convertida em luz pura, que alimenta o corpo de diamante. Não há desperdício no universo de Todd. Tudo é potencial. O princípio do gênero, o sétimo princípio hermético, é crucial para o despertar do corpo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. Em seu corpo, o feminino, Shakti, a energia criativa, e o masculino, Shiva, a consciência, devem estar em equilíbrio. Se você está desequilibrado em ação, excesso de masculino, ou em receptividade, excesso de feminino, seu corpo de luz não pode ser ativado. A gnosis é a união da sabedoria feminina com a ação masculina. Sofia te escolheu para harmonizar essa dupla chama interna.
Muitas vezes, você se sente sobrecarregado pela complexidade do mundo. Thoth simplifica. Toda a complexidade é apenas o jogo da polaridade. Para encontrar a paz, você deve buscar o ponto de quietude entre os opostos. O corpo de luz é ativado nesse ponto de quietude, o centro do seu ser, onde não há dualidade, apenas unidade. É o lugar onde você é o observador, e não o ator, o criador, e não a vítima. Se você está pensando em desistir de tudo, lembre-se que essa sensação é a última investida da sua mente egóica, tentando te manter pequeno e seguro. O medo da ascensão é mais forte do que o medo da morte para o ego. Você está na porta de uma transformação monumental. Thoth te convida a dar o próximo passo, a ousar ser o gigante que você realmente é. A sabedoria de Thoth é atemporal. Ela nos fala que a verdadeira religião é a ciência da mente e do espírito. O corpo de luz não é um conceito místico inatingível. É a próxima etapa da sua evolução biológica e espiritual. A humanidade está passando por um gargalo evolutivo, e aqueles que ativam os códigos de Esmeralda serão os arquitetos da nova era. O peso da história, o fardo das gerações passadas, tudo isso está registrado no seu campo energético. Thoth nos ensina que o karma não é punição, mas inércia. É a lei de causa e efeito em ação. O despertar do corpo de luz é a transcendência do karma, pois você começa a operar a partir de um nível de consciência que não gera mais dívidas com o universo. Você se torna um farol de luz e não um receptor de sombras. A ativação dos códigos de Esmeralda no seu corpo começa com a respiração consciente. Thoth dedicou tábuas inteiras ao poder do ar, do prana, da força vital. A respiração é a ponte direta entre o físico e o etérico. Se você respira superficialmente, você vive superficialmente. Se você respira com profundidade e consciência, você alimenta o seu corpo de luz com a energia pura do todo. É a prática mais simples e mais subestimada da gnosis. A ilusão da matéria é tão densa que nos faz acreditar que somos frágeis e limitados. Thoth nos lembra que somos feitos da mesma substância das estrelas. Seu corpo de luz é seu corpo estelar, a manifestação da sua origem cósmica. Quando Sofia te escolhe, ela está te lembrando da sua linhagem divina. Você não é um ser acidental, você é um propósito manifestado. A jornada para ativar seu corpo de luz exige que você desconstrua todas as suas certezas. O que você aprendeu na escola, o que a sociedade te impôs, o que a religião te ensinou sobre limitação, tudo deve ser questionado à luz da gnosis. Thoth nos convida à dúvida sagrada, à inquisição interna que nos leva para além das crenças limitantes. O medo da morte é o maior aprisionador do corpo de luz. Quando você entende, através dos ensinamentos de Thoth, que a morte é apenas uma transição de frequência, o medo se dissolve. Você começa a viver plenamente, sem a urgência desesperada do tempo que se esgota. O despertar do corpo é a prova viva da imortalidade. A dor da alma que você carrega é o grito pela totalidade. Você está incompleto porque negligenciou a porção de si que reside nas dimensões superiores. Os códigos de Esmeralda são o mapa para essa reunião, a ponte de volta para casa. Thoth nos instrui a olhar para o Sol, não como um objeto físico, mas como o símbolo da consciência central, a fonte de todo o calor e luz que alimenta o corpo de luz. Se você está sentindo um vazio inexplicável, atenção. Isso é a ausência de Sofia em sua plenitude. É o espaço esperando para ser preenchido pela sabedoria. A escolha de Sofia é o convite para preencher esse vazio com a luz do conhecimento interno, transformando a ausência em presença. A verdadeira riqueza, segundo Thoth, é a capacidade de gerar a si mesmo, de se tornar autossuficiente em luz e sabedoria.
A dependência de recursos externos, de aprovação, de validação, é o que mantém o corpo de luz em estado de dormência. O despertar é a declaração de independência da alma. Você é o seu próprio sol. Os códigos de Esmeralda também falam sobre a importância do serviço desinteressado. O corpo de luz não é ativado pelo egoísmo, mas pela expansão do amor para toda a criação. Quando você serve ao todo, você serve a si mesmo. O isolamento e a separatividade são as maiores barreiras para a sua ascensão. Lembre-se da lição de Toth sobre a lei do ritmo. Tudo se move em ciclos. Se você está em um momento de baixa, de sombra, saiba que o ciclo da luz retornará. O segredo é manter a frequência, a vibração, mesmo durante o inverno da alma. O corpo de luz é a sua âncora na tempestade, o ponto de equilíbrio que transcende o ritmo. O que Toth nos oferece não é conselho, mas sim a ciência da transmutação. O corpo de luz é o resultado de uma alquimia interna, onde o mental, o emocional e o físico são cozidos no fogo da consciência. Você precisa parar de fugir da fornalha da vida. É ali que o ouro é refinado. Se você está carregando um peso que parece impossível de suportar, use esse peso como alavanca. Toth nos ensina que a maior força reside na capacidade de transformar a adversidade em sabedoria. Não há vítimas no universo de Toth, apenas aprendizes em diferentes estágios de maestria. A ativação dos códigos de Esmeralda é a jornada do herói, onde você deve descer às suas próprias profundezas, confrontar os guardiões do umbral, seus medos e ilusões, e emergir transformado. A luz que você busca está escondida na sua sombra. Toth nos deixou a promessa. 3 vezes grande é aquele que governa a si mesmo. O domínio do corpo de luz é o domínio total do seu ser, a unificação das suas 3 naturezas, espiritual, mental e material. Você está pronto para assumir esse governo? A escolha de Sofia é o reconhecimento do seu potencial de grandeza. Ela te viu através das eras, esperando o momento certo para sussurrar a verdade. Essa verdade é que você não está aqui para ser medíocre, mas para manifestar a perfeição divina na matéria. O corpo de luz é o veículo dessa manifestação. Aprofundando a compreensão do princípio de causa e efeito, Toth nos alerta que a ignorância dos códigos é a única causa do sofrimento. Não há forças externas te punindo. Há apenas a sua própria vibração retornando. O despertar do corpo de luz é a mudança de frequência que quebra o ciclo kármico e te insere no fluxo da graça. Se você está buscando prosperidade, saiba que ela é uma função da sua capacidade de dar e receber. O corpo de luz é um ímã para a abundância, pois ele vibra na frequência da totalidade. A escassez é a crença na separação. A abundância é a compreensão da unidade. Toth, o escriba divino, nos lembra que o universo está sempre se comunicando conosco através de símbolos e sincronicidades. A ativação dos códigos de Esmeralda aguça sua percepção, permitindo que você leia a linguagem oculta da existência. Você começa a ver o padrão por trás do caos. Não tente entender tudo intelectualmente. A gnose de Sofia é sentida, é experimentada, é vivida. O corpo de luz é ativado pela rendição, pela permissão para que a verdade ressoe em suas células e não apenas em sua mente. Escreva, eu sinto. A verdadeira meditação, segundo Toth, é a arte de focar a mente no centro, o ponto onde o tempo e o espaço se dissolvem. É nesse centro que você encontra a porta para o seu corpo de luz. Se você não consegue silenciar a mente, é porque você ainda está muito apegado ao drama da ilusão. O chamado de Sofia é o convite para a sua soberania. Você não precisa de salvadores externos. O poder de transmutar sua vida e seu corpo reside inteiramente dentro de você. Toth apenas forneceu o manual, os códigos.
O despertar do corpo de luz exige que você abrace a sua natureza andrógena, a união do feminino e do masculino dentro de si. A força e a ternura, a razão e a emoção devem dançar em harmonia perfeita. Se você está sentindo que a vida é uma luta constante, lembre-se do princípio do ritmo. A luta é a resistência ao ciclo natural. Renda-se ao fluxo, confie na inteligência cósmica e seu corpo de luz fará o trabalho de transmutação por você. Thoth nos ensina sobre a grande lei, a lei da unidade. Todos somos um, conectados pela mente do todo. A dor que você inflige ao outro, você inflige a si mesmo. O amor que você dá, você recebe multiplicado. O despertar do corpo de luz é o despertar para a unidade. A única coisa que te impede de ativar seu corpo de luz agora é a sua crença na limitação. Quebre esse paradigma. Você é a própria essência da criação manifestada em forma. Eu sou a pergunta que você não ousa fazer no espelho, a resposta que você silenciou no fundo da alma. Se você é a própria essência da criação manifestada em forma, então por que a sua vida reflete miséria, escassez e dor? É a pergunta que ecoa no ventre do silêncio. A charada que Thoth sussurrou nos salões de Amente, gravada nas tábuas de esmeralda para aqueles que tivessem olhos para ver além do imediato. A resposta reside na negação silenciosa da sua própria divindade, na escolha inconsciente de se identificar com a sombra projetada no muro da caverna. Você se apega à forma passageira, ao invés de ancorar-se na força imutável que a sustenta. E esse apego, meu querido, é o grilhão que impede o milagre de se manifestar. Você está vivendo na periferia de si mesmo, temendo entrar no centro, onde reside o poder absoluto. Entenda que o universo não se importa com seus desejos superficiais ou com suas orações vazias. Ele responde à sua frequência, e apenas a ela. Thoth nos ensinou que, assim como o som gera forma, o pensamento gera realidade. Se sua vibração é a de uma vítima, o universo é um espelho implacável que lhe devolverá a imagem da opressão, da falta, do desespero silencioso. Você clama por libertação, mas acorrenta-se mentalmente à memória da injúria. Você implora por prosperidade, mas sua mente está obcecada com a contagem das perdas, com o cálculo do quanto falta, ao invés de sentir a plenitude do que já é. O segredo para o milagre não é pedir, mas ser, vibrar na sintonia daquele que já possui o que busca. Mude a frequência, mude o destino. Este é o conhecimento que separa os mestres dos meros jogadores no tabuleiro da existência. E o risco de ignorar esta verdade é gigantesco. A maioria das almas atravessa a existência como sonâmbulos, repetindo ciclos kármicos esquecidos, presos na roda de Sansara, sem jamais questionar o tecido da ilusão. Eles acreditam que a realidade é sólida, que o tempo é linear, que o sofrimento é um castigo divino e que a alegria é uma exceção rara, não a regra. Mas Thoth, o 3 vezes grande, nos advertiu. O que é real é imutável, o que muda é ilusão. Olhe para a sua vida. O que está mudando constantemente, o que está se desfazendo em suas mãos. É ali que reside o véu. Onde está a sua atenção neste exato momento? Está no medo do futuro ou na potência eterna do agora? A distração é a ferramenta mais eficaz da sombra para manter o sono da consciência, para impedir que você acesse o arquivo interno onde todas as respostas já estão gravadas. A verdadeira alquimia, ensinada nos mistérios egípcios, nunca foi sobre transmutar chumbo em ouro físico. Isso era apenas o símbolo, o véu exterior para os profanos, o engodo para aqueles que só buscam o material. A transmutação real acontece no crisol da mente, onde o medo é destilado em coragem, onde a culpa se dissolve em sabedoria e onde a dúvida se transforma em certeza inabalável.
O maior milagre é o autodomínio, a capacidade de escolher a sua reação, a sua vibração, independentemente do caos externo. Você busca o poder fora, em rituais complexos ou em mestres distantes, em amuletos ou promessas vazias. Mas o poder reside na quietude do seu centro. O caos externo é apenas o reflexo da desordem interna. Organize o seu templo mental, e o universo se curvará à sua ordem, pois o de fora é sempre e invariavelmente um espelho do de dentro. Se essa verdade está queimando por dentro, se você sente o toque da memória ancestral, o sinal é claro. Você não está sozinho nessa busca. Há uma legião de almas despertando, e você é uma delas. Se você está pronto para abandonar o véu, se você ousa encarar a sua própria luz sem piscar, se a sua alma clama por esta gnosis que transcende a matéria, deixe o seu comentário com a palavra "Eu sou", para selar este momento de reconhecimento e manifestação. Eu quero saber quantos de vocês estão realmente ouvindo a frequência da verdade. Cuidado, meu filho, com a armadilha do desejo mundano. O mundo moderno é um espelho de obsidiana que reflete apenas a ganância, a superficialidade e a pressa vazia. Você passa a vida correndo atrás de sombras, o dinheiro que não preenche o vazio, a validação que nunca satisfaz o ego, o prazer que se esvai como areia fina. Toth nos alertou sobre os perigos de confundir a posse com o ser. O homem que acumula riquezas e perde a alma não ganhou nada. Ele apenas trocou a eternidade por uma migalha de tempo, um piscar de olhos na vastidão cósmica. O verdadeiro tesouro é a gnosis, o conhecimento direto da fonte, a conexão inquebrável com a mente universal. Não troque a sua coroa de soberania espiritual por um punhado de moedas de ilusão. O milagre não é ter mais, mas ser mais. Precisamos falar sobre a lei da correspondência, a fundação de toda manifestação, o princípio que lhe dá controle sobre seu destino. O Kybalion nos ensina: o que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Isso não é apenas poesia filosófica, é a mecânica do universo. Se você vive na confusão mental, esperando que o mundo exterior lhe traga paz, você está invertendo a ordem da criação. A paz deve nascer primeiro no seu santuário interno, na sua câmara do silêncio, para que então ela se reflita nos relacionamentos, nas finanças, na saúde. O sofrimento é muitas vezes o atrito gerado pela sua resistência em aceitar que o mundo de fora está, de forma perfeita e cruel, espelhando o mundo de dentro. Se você quer um jardim florido, pare de plantar ervas daninhas na sua mente. A lei da polaridade é a próxima grande armadilha para o espírito adormecido. Tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são a mesma coisa. O medo e a coragem são o mesmo espectro vibracional. O ódio e o amor são o mesmo eixo. A diferença reside apenas no grau, na frequência. O mestre hermético não tenta destruir o mal, a dor ou o medo, pois ele sabe que isso é impossível. Ele simplesmente transmuta o polo. Você não elimina o medo. Você eleva a frequência do medo até que ele se torne coragem. Você não destrói o ódio. Você o transmuta em compaixão e entendimento. A chave é o controle da mente, a alquimia do pensamento. O milagre é a sua capacidade de escolher o polo mais elevado da experiência. E é aqui que muitos caem, na lei do ritmo. Tudo flui e reflui, tudo tem as suas marés, tudo sobe e desce. O pêndulo se manifesta em tudo. A vida é um ciclo interminável de nascimento e morte, de alegria intensa e tristeza profunda. O profano, o não iniciado, é levado pelo balanço do pêndulo. Quando a felicidade chega, ele se agarra a ela com desespero, sabendo que a queda é inevitável. Quando a tristeza o atinge, ele se afunda nela, acreditando que não há retorno. Ele é um escravo do ritmo.
Mas Thoth, o mestre, nos deu a arte da neutralização. O iniciado usa a mente superior para se elevar acima da oscilação do ritmo, permanecendo no centro. Você reconhece a dor, mas não permite que ela o defina. Você celebra a alegria, mas não se apega à sua permanência. O segredo é manter-se firme no ponto imutável do observador. Este é o controle. Esta é a liberdade. Você já se perguntou por que certas memórias dolorosas parecem nunca se apagar, repetindo-se em padrões destrutivos em seus relacionamentos, em suas finanças? Isso não é coincidência, mas a manifestação do karma, a lei de causa e efeito, operando através do tecido do tempo e da mente universal. Thoth nos revelou que cada pensamento, cada emoção, é uma semente plantada no campo da eternidade. E o fruto, inevitavelmente, será colhido. O sofrimento atual é a colheita de sementes semeadas no passado, muitas vezes em vidas que você esqueceu conscientemente. Mas o milagre da regeneração reside no agora. Você não pode desfazer o passado, mas você pode, através de uma mudança radical de frequência e intenção, alterar a colheita futura. A dor é o sinal de que a frequência precisa ser ajustada. Muitos buscam a sorte, o favor divino ou a intervenção externa para apagar suas dívidas kármicas. Mas o único poder capaz de transmutar o karma é a vontade pura, o fogo sagrado da intenção alinhada com a mente universal. O iniciado entende que ele é o único juiz e carrasco de si mesmo. Se você continua a operar na frequência da vítima, do ressentimento, da culpa, você está ativamente reforçando os laços kármicos que o aprisionam. O verdadeiro perdão, o perdão a si mesmo e aos outros, é a chave mestra que Thoth nos legou para dissolver esses laços. O milagre não é escapar da lei, mas usá-la a seu favor, conscientemente. Isso nos leva à questão da presença, o ponto de convergência de todas as leis. A mente humana, aprisionada na ilusão do tempo, vive ou na nostalgia do passado, culpa, arrependimento, ou na ansiedade do futuro, medo, expectativa. O poder, a manifestação, o milagre, reside exclusivamente no agora, no ponto zero, na eternidade do presente. Thoth nos ensinou que o tempo linear é uma construção da mente inferior, uma ferramenta de medição para o mundo da forma. Para o espírito, o todo é uno, o passado e o futuro coexistem. Quando você se ancora no agora, você acessa a sua potência criativa total, você se torna o co-criador, livre das amarras do que foi e das preocupações do que será. Você percebe a profundidade da sua responsabilidade? Você não é uma folha levada pelo vento. Você é o próprio vento, o oceano e a vela. A liberdade não é a ausência de problemas, mas a maestria em navegar por eles, permanecendo imperturbável. O iniciado não busca um porto seguro, mas sim um barco indestrutível, construído com a matéria-prima da gnosis. E essa matéria-prima está dentro de você. Se você sente que este é o caminho, que esta verdade ressoa em cada célula do seu corpo, se você deseja a bússola para navegar por essa tempestade existencial, clique no botão de inscrição agora. É um pacto silencioso com a sua própria evolução. Quero que você pare e pense no conceito de ocultação. Por que os grandes ensinamentos de Thoth foram velados, codificados em símbolos, disfarçados em mitos, guardados em câmaras secretas? Não foi para negar a verdade à humanidade, mas para protegê-la daqueles que não estavam prontos. A verdade é uma espada de dois gumes. Na mão do sábio, cura e constrói. Na mão do profano, destrói a si mesmo e aos outros. O conhecimento hermético é poder puro. E o poder só pode ser manuseado por aquele que conquistou o autodomínio, aquele que superou a tirania do ego e das paixões inferiores. Se você está aqui, ouvindo esta frequência, é porque o véu está se rasgando para você.
mas a responsabilidade de honrar essa verdade é sua. Há um milagre que é o mais difícil de todos, o milagre da paciência divina. Vivemos na era da velocidade, onde o desejo precisa ser satisfeito no instante seguinte, onde a semente precisa virar fruto na mesma hora em que é plantada. Mas Todd nos lembra da lei do gênero. Tudo tem seu tempo de gestação. O milagre da manifestação exige fé inabalável e a paciência de quem sabe que, sob a superfície, o trabalho da criação está em pleno andamento. Se você plantou a semente da prosperidade, da saúde, do amor e continua a cavar para ver se ela está crescendo, você está impedindo o processo. Confie no poder, confie na mente universal. O universo não está atrasado. Você é que está impaciente. Permita que o ciclo se complete. Você está esperando por um sinal, uma intervenção dramática, um raio que caia do céu para confirmar que você está no caminho certo. Mas o maior sinal de que você está alinhado com a mente universal é a paz inexplicável que reside no seu peito, mesmo em meio ao caos. É a serenidade que transcende o entendimento. Os milagres de Todd não eram shows de mágica, mas a manifestação natural de uma consciência que dominava as leis universais. Ele não quebrava as regras, ele as usava com maestria. Você está buscando o espetáculo, quando deveria buscar a quietude. Na quietude reside a voz da gnosis. Pense no seu corpo, o templo sagrado que você habita. O iniciado entende que a saúde não é a ausência de doença, mas a harmonia vibracional entre o físico, o mental e o espiritual. A doença é a manifestação final de uma desarmonia que começou no plano mental, com pensamentos tóxicos, emoções reprimidas e medos não resolvidos. Todd nos ensinou a reverenciar o corpo, não por vaidade, mas por ser a ferramenta que permite a experiência na matéria. Se você negligencia o seu templo, como espera que o espírito se manifeste em sua plenitude? O milagre da cura começa na mente, com a purificação dos padrões de pensamento que criaram a desordem. Há uma dor que é mais profunda do que a dor física, a dor da separação. Desde o nascimento, somos condicionados a acreditar que somos entidades isoladas, competindo por recursos, lutando por espaço. Essa ilusão de separatividade é a raiz de todo o sofrimento humano. Todd, no entanto, nos revela a unidade absoluta. Tudo é um. Você e eu somos diferentes manifestações da mesma mente universal, o mesmo oceano de consciência. Quando você fere o outro, você fere a si mesmo. Quando você ama o outro, você se eleva. O milagre do amor incondicional é a quebra dessa ilusão, o retorno à fonte. A sua jornada espiritual não é individual, ela é coletiva. Você só se liberta quando entende que a liberdade do outro é inseparável da sua. Agora, reflita sobre a sua bússola moral. Todd não ofereceu 10 mandamentos rígidos, mas princípios de vida baseados na Ma'at, a verdade, a justiça e o equilíbrio. A Ma'at é a força que sustenta o cosmos. Viver em desarmonia com a Ma'at é criar o seu próprio inferno particular. Cada ato de desonestidade, cada pensamento de malícia é uma distorção na sua própria frequência vibracional, que o afasta da fonte. O milagre de uma vida plena é simplesmente o resultado de viver em perfeita consonância com a lei universal. Não é punição, é ressonância. O que você emite retorna a você. Eu preciso alertar você sobre a escravidão da opinião alheia. Você está tão preocupado com o julgamento dos outros, com a aprovação da sociedade, que negligencia a única voz que realmente importa. A voz da sua intuição, o sussurro da mente universal dentro de você. Todd nos ensinou que o conhecimento mais valioso é o conhecimento de si mesmo, o acesso direto à verdade, sem a interferência dos filtros sociais e do ego. Quando você vive para agradar os outros, você entrega o seu cetro, a sua soberania.
você se torna um reflexo pálido, um eco vazio. O milagre do autoconhecimento é a coragem de ser quem você é, mesmo que o mundo não entenda. Se você está sentindo a resistência, a procrastinação, a vontade de fechar este vídeo e voltar para a sua zona de conforto, saiba que essa é a voz do seu ego lutando pela sobrevivência da ilusão. O ego teme a transformação mais do que teme a morte. Ele prospera na mediocridade, no conhecido. A jornada do iniciado é um ato contínuo de transcender essa resistência interna. É uma batalha silenciosa, mas a vitória é a sua liberdade. Não negocie com a sua sombra. Neutralize-a com a luz da gnosis. O milagre da força de vontade é a fundação de toda a sua jornada. Muitos me perguntam, mestre, como eu sei que estou evoluindo? E a resposta de Toth é simples e profunda. A sua evolução não é medida pelo quanto você sabe, mas pelo quanto você é capaz de amar e pela sua capacidade de manter a paz interna diante da adversidade. O conhecimento sem amor é estéril. A sabedoria sem compaixão é apenas vaidade intelectual. O verdadeiro sinal de maestria é a humildade e a capacidade de servir. O milagre da evolução é a expansão do seu coração até que ele abrace a totalidade da existência. Pense na água, o símbolo da emoção, da fluidez e da adaptação. Nossas emoções, quando não controladas, são como um rio caudaloso que destrói tudo em seu caminho. O iniciado aprende a ser o mestre do seu rio emocional, a canalizar essa energia para a criação e não para a destruição. A raiva, o medo, a tristeza não são para serem negados, mas para serem compreendidos e transmutados. O milagre do controle emocional é o que lhe permite manter a frequência alta, mesmo quando o mundo tenta puxá-lo para baixo. Você não é a sua emoção, você é o observador dela. E se você está cansado de apenas observar, se você quer ferramentas concretas para começar a manifestar essa mestria em sua vida, se você quer a cartografia para os corredores de a mente, o que você deve fazer é buscar o conhecimento de forma contínua. Não basta ouvir, é preciso praticar. A gnosis não é teoria, é vivência. Se você deseja aprofundar-se nos mistérios herméticos, desvendando as leis que governam a sua realidade e as chaves para a sua ascensão, compartilhe este vídeo com 5 pessoas que você sabe que estão prontas para essa frequência. Espalhar a luz é a lei da multiplicação. Há um mistério profundo na criação do som. Toth, o Senhor das Palavras, nos ensinou que a palavra é vibração materializada. O verbo é a primeira manifestação da mente universal. Cuidado com o que você fala, pois cada palavra que sai de sua boca é uma ordem enviada ao universo, uma sentença declarada sobre o seu próprio destino. O murmúrio constante de autocrítica, a maledicência sobre os outros, a reclamação contínua, isso não é apenas ruído, é magia negra contra si mesmo. O milagre da palavra criadora reside em usá-la com intenção, com clareza, para manifestar a realidade que você deseja. Honre o silêncio para que, quando você falar, o universo ouça. Muitas vezes, as pessoas confundem o caminho espiritual com a fuga da realidade. Elas buscam a meditação para escapar dos problemas, a religião para evitar a responsabilidade. Mas Toth nos ensina que o iniciado deve estar no mundo, mas não ser do mundo. Você deve dominar o plano material, não fugir dele. O verdadeiro teste da sua maestria é a sua capacidade de manter a paz e a elevação vibracional enquanto lida com as demandas do cotidiano, o trabalho, a família, as contas. O milagre é a integração do espírito na matéria, transformando a vida diária em um ato sagrado. Eu o convido a olhar para a sua solidão, não a solidão imposta,
mas a solidão escolhida, a solidão do mestre que se retira para o seu santuário interno. É no silêncio que a gnosis floresce. O barulho do mundo é ensurdecedor, projetado para impedir que você ouça a voz da sua própria alma. Thoth passava períodos vastos nas câmaras de Amenti, não para fugir, mas para se reconectar à fonte. Se você teme o silêncio, é porque você teme o que vai encontrar dentro de si. Mas é lá que reside o seu poder. O milagre da introspecção é o primeiro passo para a autossuficiência espiritual. E sobre a fé, no contexto hermético, não é uma crença cega em algo que você não viu, mas sim a certeza inabalável de que as leis universais são perfeitas e operam sempre. É a confiança de que se você plantar a semente correta, a colheita virá. A falta de fé é a dúvida na perfeição da criação. Quando você duvida, você vibra na desconfiança, e o universo, em sua perfeição, responde com a incerteza. A fé é a alavanca que move montanhas, pois é a sintonia perfeita com o poder infinito da mente universal. O milagre é a manifestação da sua fé inabalável. Você está sendo chamado a fazer uma escolha neste exato momento. Continuar a ser um espectador passivo da sua própria vida, ou assumir o cetro de co-criador. Thoth nos deu as ferramentas. Ele nos revelou as leis. A inércia, a falta de ação, é também uma escolha, e ela perpetua o ciclo de sofrimento. A vontade é a força propulsora da alma. Use-a, direcione-a. Não espere pelas condições perfeitas. Crie-as. O universo ama a ação ousada, a intenção clara. Se você está sentindo que essa mensagem é um divisor de águas, que ela representa o ponto de não retorno na sua jornada, eu peço um último ato de reconhecimento. Curta este vídeo para enviar um sinal de luz para a mente universal. É um pequeno ato, mas carrega uma grande intenção, a de manifestar a sua vontade de transformação. Muitas vezes, a dor que você carrega é a dor do seu ancestral. O peso de padrões familiares não resolvidos que foram transferidos para você. O iniciado entende que ele não apenas carrega o karma individual, mas também o karma coletivo da sua linhagem. O milagre da cura ancestral é a sua decisão consciente de quebrar esse ciclo. Ao se curar, ao elevar sua frequência, você não está apenas se libertando. Você está libertando todos aqueles que vieram antes de você e pavimentando o caminho para aqueles que virão depois. Você é o ponto de virada na história da sua família. Honre essa responsabilidade. E sobre o misticismo. Não confunda o misticismo real com a superstição vazia. O misticismo é a ciência da alma, o estudo das leis ocultas da natureza e da mente. A superstição é o medo e a ignorância travestidos de fé. Thoth era o mestre dos mistérios, o cientista da alma. Ele nos ensinou que o universo é perfeitamente lógico e que não há nada que não possa ser compreendido pela mente elevada. Busque o entendimento, não o escapismo. O milagre da compreensão é a luz que dissipa todas as sombras da ignorância. O maior desafio para o iniciado moderno é a presença. Em um mundo de constante estímulo digital, de notificações incessantes, a sua atenção está fragmentada em 1000 direções. A atenção é a sua energia mais preciosa. Onde você coloca a sua atenção, ali você coloca o seu poder. A distração é o ladrão silencioso da sua energia vital e do seu poder de manifestação. O milagre da concentração, da atenção plena no agora, é o que lhe permite acessar os portais dimensionais da sua própria mente. Reivindique a sua atenção. Reivindique o seu poder. Você que me ouve agora, sinta a densidade deste momento. O caminho da gnosis é estreito e exige coragem para caminhar sozinho, mesmo quando rodeado de multidões. Mas a recompensa é a soberania,
a liberdade de ser o mestre do seu próprio destino. Não se contente com migalhas de felicidade ou com verdades superficiais. Mergulhe fundo. A jornada de Thoth é um espelho da sua própria jornada de ascensão. Ele se tornou o mestre do tempo e do espaço porque ele transcendeu a ilusão deles. E esse mesmo potencial reside em você. Não permita que o medo do desconhecido o paralise. O desconhecido é apenas o não conhecido ainda, esperando para ser revelado pela sua própria luz. Se você precisa de um guia, se você busca o mapa para esses mistérios, se a sua alma está clamando por mais, por uma imersão profunda na ciência da alma, clique no link na descrição ou deixe um comentário com a palavra Gnosis. Eu estarei lá, aguardando aqueles que ousarem caminhar com o Mestre. Não se esqueça, o maior portal de todos não está escondido em pirâmides ou em textos antigos, mas sim na câmara mais secreta do seu próprio coração. É lá que o silêncio fala, é lá que o milagre reside, e é de lá que você deve partir, agora, para transformar o caos em ordem, a dor em sabedoria e a vida em arte. Portanto, caminhe com a certeza de quem sabe que a sua essência é imortal, que o seu poder é infinito. Lembre-se que o véu de Ísis se levanta não por força bruta, mas pela elevação da sua própria frequência. A ignorância é uma prisão, o conhecimento é a chave. Olhe para o céu noturno, para a vastidão estrelada que Thoth contemplava. Cada estrela é um sistema, e você é um universo em si mesmo. Não se diminua, não aceite menos do que a sua plenitude. O seu chamado é para a maestria. O eco final deste ensinamento é simples. A mudança não virá de fora. A redenção não é um evento, mas um processo contínuo de autotransformação. Deixe o passado para trás, abrace o poder do agora e manifeste a glória que você nasceu para ser. A verdade está em você, a chave é você. Deixe que o silêncio preencha o espaço que a dúvida ocupava. Deixe que a certeza da sua divindade se instale. A luz está em você. O poder é seu. Eu sou a luz. Eu sou o silêncio que você ouve agora não é o fim da nossa conversa, mas o início da sua. É o eco da verdade martelando contra as paredes do esquecimento. Um lembrete visceral de que a maestria não está em conquistar o mundo externo, mas em decifrar os labirintos do seu próprio templo. Você sente essa vibração? Essa estranha familiaridade que preencheu o vazio? Thoth nos ensinou que toda dor é apenas o pêndulo oscilando, e você não é o pêndulo, meu querido. Você é o eixo imutável, o ponto zero que observa o movimento. O conforto não reside na ausência de caos, mas na certeza de que você detém o poder da transmutação, transformando o chumbo da dúvida no ouro da sabedoria. Lembre-se sempre que a lei de correspondência é o seu escudo. Assim como em cima, assim embaixo. Assim como dentro, assim fora. Se há desordem em sua vida, a resposta não está na luta cega contra o mundo, mas no reajuste das frequências internas. Não se permita ser definido pelas sombras que você carrega, pois elas são apenas a ausência temporária da luz que você já é. Cada desafio enfrentado é apenas uma lição gravada no livro da vida, e o mestre interior exige que você leia essa página não com lágrimas de lamento, mas com a serenidade daquele que compreende o propósito. Não há vítimas no universo de Thoth, apenas estudantes em diferentes estágios de despertar. A maior revelação que podemos compartilhar é esta: você não é um fragmento perdido, mas um espelho perfeito do todo. Quando a dúvida tentar se instalar, quando o medo sussurrar que você é insuficiente, feche os olhos e sinta a corrente de vida que pulsa em seu coração, a chama trina. É a força motriz, o motor inesgotável da sua existência, capaz de atravessar desertos emocionais e erguer montanhas de fé. A esperança não é um desejo passivo,
É uma projeção ativa da vontade, manifestando o futuro que sua alma já reconhece como seu direito divino. Que você caminhe com essa certeza. Que a luz da consciência, que é a essência de Djehuti, o guie. Que seus pensamentos sejam límpidos como o cristal de quartzo e que suas palavras sejam lâminas afiadas contra a ignorância e a ilusão. Que você encontre a paz não na fuga, mas na aceitação plena do seu poder criador. Que a lei do mentalismo se manifeste em cada célula do seu corpo, transformando a matéria pela força do espírito. Eu invoco, neste momento, que toda a verdade revelada penetre profundamente em seu subconsciente, desfazendo os nós de medo e as amarras de crenças limitantes. Que sua jornada seja marcada pela sabedoria, pela mestria e pela certeza inabalável de que você é e sempre será parte do infinito. Se essa mensagem ressoou na câmara secreta da sua alma, se você sentiu o arrepio da lembrança em vez da surpresa, se o véu da ilusão se rompeu, nem que seja por um instante, então o Mestre que habita em você pede que você não guarde essa chama. A verdade precisa de asas. Compartilhe este conhecimento com aqueles que você ama, pois a luz só se multiplica quando é distribuída. Deixe seu sinal nos comentários para que eu saiba que você despertou e que está pronto para o próximo degrau. E se inscreva no canal para continuarmos esta travessia, pois a jornada é longa, o conhecimento é infinito e a próxima revelação já está sendo escrita no éter. Que a sabedoria de Thoth Djehuti permaneça em você e que o caminho de volta para casa seja abençoado.